Olá, queridos leitores, vamos para mais uma leitura deste livro, Vida Após a Morte, de Tony Cook. Vamos continuar aqui essa leitura. Dê referências quando for apropriado. Encoraje seu amigo a buscar e receber qualquer tipo de ajuda que seja necessária. Talvez ele precise conversar com alguém que tem mais habilidade que aquela que você tem a oferecer. Isso não se reflete negativamente sobre você ou sobre suas habilidades. As pessoas têm experiência, habilidades e especialização em áreas diferentes. Talvez você nunca tenha enfrentado o que o seu amigo está passando, ou talvez você tenha um treinamento específico de como ministrar a uma pessoa que esteja enfrentando o que ele está vivendo. Talvez seu amigo pudesse se beneficiar ao visitar um pastor ou conselheiro ou frequentar um grupo de apoio. Se ele estiver realmente com dificuldade, você poderia até se oferecer para ir com ele como uma forma de apoio moral. Ele também pode precisar de aconselhamento jurídico, financeiro ou médico. Encoraje-o a receber a ajuda de que é necessário. Não coloque expectativa não razoáveis sobre seu amigo. Você pode ter enfrentado uma perda semelhante à que seu amigo está experimentando, mas isso não é indicação de que ele passará ou deveria passar pela experiência da mesma maneira que você. Você pode ter uma personalidade ou um temperamento inteiramente diferente do dele. E pode haver dezenas de outras variáveis que determinarão o tipo ou efeito que essa perda exercerá sobre a vida dele. Tenha em mente que seu amigo é uma pessoa única e seja respeitoso quanto a esse fato. Precisamos tomar cuidado para não sermos realmente sensíveis às pessoas enlutadas e não termos simplesmente a intenção de atender às pessoas necessitadas, sobrepondo a própria história à de uma pessoa enlutada. Vou ilustrar isso como um exemplo. Mary acabara de perder a mãe. Ela se encontrou com a amiga Sue e lhe contou sobre a perda recente. Sue imediatamente falou: "Bem, minha mãe morreu e começou a falar sem parar sobre a própria perda. Sue estava mais interessada em contar sua história do que em dedicar tempo para ouvir Mary falar sobre o que estava passando. Em vez de Sue presumir que Mary queria ouvir sobre sua história, deveria ter ouvido primeiro e demonstrando sensibilidade ao que Mary necessitava naquele momento. O que Sue tinha para compartilhar pode ter encorajado e beneficiado a amiga grandemente, mas Mary poderia já ter tido uma sobrecarga de discurso. Isso me faz lembrar do que o tempo em que Mary se fechou e se isolou. Pode ser porque estava cansada de ser bombardeada com a história de outro e sentindo que ninguém se importava o suficiente para ouvi-la, para escutar o que ela estava vivenciando. A maior necessidade de Mary pode ser derramar o próprio coração para um amigo que se importe e escute e não ouvir o testemunho de outra pessoa. Seu testemunho pode encorajar outra pessoa, sim, mas provavelmente é melhor ouvir o enlutado em primeiro lugar.
Depois de ter focado nas necessidades dele, considere pedir permissão para compartilhar a própria experiência. Por exemplo, Sui poderia ter dito: eu com certeza me solidarizo com você quando penso na perda que você sofreu. Minha mãe morreu há 3 anos e senti como essa época foi desafiadora para mim. Eu gostaria de compartilhar com você algumas das coisas que enfrentei ao lidar com a morte da minha mãe, mas posso fazer isso em um momento que seja bom para você. Eu ficaria feliz em falar mais com você agora, mas se você preferir, posso levá-la para almoçar ou jantar. Esse tipo de abordagem capacita a pessoa enlutada a ter um pouco de controle sobre a situação, em vez de tolerar educadamente uma história na qual ela poderia não estar no melhor estado emocional para ouvir. Mary teria se sentido respeitada por ter lhe sido dado o direito de dizer: realmente, nesse momento, não me sinto capaz de apreciar o que você gostaria de compartilhar. Quando a pessoa enlutada realmente pedir que você fale sobre suas experiências, em geral, não é sábio dizer. Sei exatamente como você se sente. Uma abordagem melhor é compartilhar como Deus ajudou você em meio a uma situação semelhante e deixar que ela estabeleça o próprio senso de identificação com o que você compartilhou. Se isso realmente tiver uma relação, é melhor apresentar informações e permitir que o enlutado decida por si mesmo se isso se encaixa na situação dele. Por exemplo, você pode dizer: não sei o que eu passei é idêntico ao que você está passando, mas quando minha mãe morreu eu me senti, eu vivi, é muito melhor que a própria pessoa chegar à conclusão. Ei, é exatamente assim que estou me sentindo. Do que você dizer a ela que sabe como ela se sente. Lembre-se, em determinados momentos na vida, a necessidade de alguém que perdeu um ente querido de ser ouvido pode ser muito maior que a necessidade dele ouvir você. Talvez você queira orar: Senhor, quando eu me deparar com uma pessoa enlutada, ajude-me a ser sensível às necessidades dela. Dai-me a sabedoria para perceber quando ouvir e quando falar. Ajuda-me a focar em verdadeiramente atender às necessidades dela, em vez de estar determinado a dizer o que tenho a dizer. Nesse mesmo sentido, também não é aconselhável dizer às pessoas como elas deveriam ou não se sentir. Por exemplo, dizer a uma pessoa: você não deveria sentir raiva, não resolve a questão da ira na vida dela. Na verdade, isso só tende a fazer o que se cumpre por se sentir assim e pode levá-la a simplesmente colocar uma máscara para evitar ser julgada pelos outros. Não fomos criados para sermos juízes das emoções de alguém. E somos mais úteis quando afirmamos e encorajamos as pessoas à medida que elas expressam e lidam com seus sentimentos. Como no assunto, ou melhor, toque no assunto e fale sobre a pessoa que morreu. Você não precisa obrigar as pessoas a falarem sobre seu ente querido morto, mas elas geralmente apreciam muito saber que alguém está pensando nelas. As pessoas que perderam um ente querido geralmente se agradam quando alguém relembra fatos sobre o falecido com elas. Muitos perdem essa oportunidade pensando
erroneamente que é melhor não tocar no assunto. Não pense que cada referência ao morto tem de ser sombria ou séria. Na verdade, as reflexões humorísticas e joviais podem ser animadoras e agradáveis para os que estão enlutados. Lembre-se, as crianças precisam de ajuda para lidar com o luto. Às vezes as crianças são deixadas de fora e empurradas de lado, enquanto os amigos focam e apoiam a atenção nos adultos que estão de luto. É importante dar muito consolo e afeto e tranquilizar as crianças quando alguém que elas amavam morreu. Acima de tudo, as crianças precisam ser certificadas de que estão seguras e que serão cuidadas. A comunicação deve ser apropriada para a idade, mas as crianças precisam ser tratadas com honestidade e de forma aberta, com relação ao que aconteceu. Não use figuras de linguagem ou eufemismos do tipo: a vovó está dormindo. Isso pode fazer a criança ter medo de ir dormir por temer que ela também possa não acordar. Não a perdemos. As crianças naturalmente supõem que se alguma coisa foi perdida, você precisa procurar até encontrar. O vovô foi fazer uma viagem. Isso pode confundir a criança e talvez causar uma grande ansiedade. Na próxima vez que o papai ou outro ente querido planejar uma viagem de negócios, será que ele também não vai voltar? Ao falar com as crianças, dedique tempo para se certificar de que elas entendam tanto quanto possível o que você diz. Disser a uma criança simplesmente que sua mãe estava no céu. Quando ela viu o corpo da mãe no caixão na casa funerária, supôs que a casa funerária era o céu. Algumas crianças se contentam com uma explicação breve, enquanto outras farão muitas perguntas. Tenha certeza de se conduzir de tal maneira que a criança se sinta confortável e se sinta bem-vinda a fazer perguntas e falar sobre o que estiver pensando e sentindo. Seja também sensível às coisas que a criança pode não dizer. Por exemplo, algumas se sentirão culpadas e acreditarão que a morte da pessoa, de algum modo, tem a ver com elas, embora esse pensamento seria totalmente sem fundamentos. Pode ser útil impedir que esse tipo de ideia por meio de conversas tranquilizadoras com a criança. Pois que sofrem um aborto espontâneo ou que têm um filho que nasce morto, também precisam de expressões de amor e apoio. Qualquer coisa que você faça para comunicar sua compaixão no caso de uma morte, flores, cartões, refeições, etc., é apropriada nos casos de abortos espontâneos e de nascimentos de crianças mortas. Também é sábio e gentil se conter e não fazer perguntas que poderiam sugerir que a morte foi culpa da mãe. Perguntas do tipo: você estava cuidando bem de si mesma? E você estava comendo direito? São insensíveis e inadequadas. Evite também fazer afirmações que tendam a minimizar a dor sentida pelos pais. Vocês ainda são jovens, podem ter mais filhos. Pelo menos vocês não chegaram a se apegar ao bebê. Graças a Deus pelos filhos que vocês têm. Tenham outro bebê, isso lhe ajudará a esquecer. Essas afirmações parecem desvalorizar ou reduzir o sofrimento e a tristeza da família, os quais são sentimentos muito apropriados para
para ter. Precisamos sempre considerar os sentimentos daqueles que estamos querendo ajudar, nos certificando de que tudo que fazemos e dizemos esteja realmente ajudando e não acrescentando dor sobre dor. Embora não haja uma maneira de lidar com todas as situações possíveis de se encontrar ao consolar e auxiliar uma pessoa que passou pela morte de um ente querido. Lembre-se de que você tem o Espírito Santo, o Consolador por excelência, dentro de você. Ao ministrar aos enlutados, ele lhe dará a graça e a sabedoria de que você necessita para ser uma bênção. Confie nele, ele o guiará enquanto você expressa seu amor por aqueles que estão sofrendo. Vamos ficar por aqui com mais essa leitura. Fique comigo e fique na paz do Senhor.